uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, E Senhor, tua graça me basta. E Senhor, tua presença me sustenta. E Senhor, tua graça me basta. E Senhor, tua presença me sustenta. E uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, E Senhor, tua graça me basta. E Senhor, tua presença me sustenta. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém? Que bom estarmos, aqui novamente. O tempo passa rápido, o dia passa depressa, mas nós temos a esperança sempre de estarmos novamente na casa do Senhor. Isso nos faz ter uma alegria que não tem uma explicação carnal, É uma explicação espiritual. Do desejo de começar a louvar, de começar a adorar. Gabriel cantava aqui essa canção agora, esse prelúdio, para que nós pudéssemos ter um tempo de reflexão, um tempo de calma, um tempo para colocar o nosso coração aberto na presença do Senhor. E eu ficava pensando quão gostoso quão bom, quão agradável é estarmos aqui. Termos, como nós falamos pela manhã, a liberdade de adorar o Senhor, de louvar o seu nome. Glória a Deus. Irmãos, Isaías, no capítulo 61, versículo 1, ainda nesse espírito de missões, quando ele fala das boas novas da salvação, ele diz assim, no versículo 1, capítulo 61, profeta Isaías: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu
para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Oh, glória! Que missão bonita que nós temos, né? Que missão bonita que Deus colocou nas nossas mãos. Isso nós estamos falando do Velho Testamento. O profeta já dizia ali, depois Jesus cumpriu toda a promessa, trouxe os ensinamentos na prática e nos deixou preparados e nos prepara a cada dia para levarmos a sua missão adiante. Irmãos, que o culto de missões ele não seja simplesmente um culto para que nós possamos vir aqui, trazer a nossa oferta, ouvir falar de missões e sairmos e ir embora. É claro que tudo isso faz parte. O Eduardo falou pela manhã, vamos contribuir com as missões. Hoje é o nosso culto especial de missões, que nós temos a nossa meta como igreja local, para que tudo aquilo que é arrecadado também siga para as missões que a igreja faz, né, como instituição. Mas a missão, ela tem que ser algo que transborde o nosso ser, que venha de encontro àquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pratica. Fazer missão só de boca, nem sempre ela é efetiva. Mas quando tem esse passo que nós vemos agora, né? Cada um saiu do seu lugar e deu um passo em direção ao irmão. Aí a coisa realmente acontece. Que essas palavras do profeta Isaías, que foram ditas há tanto tempo, mas que vieram inspiradas por Deus, para que nós tenhamos essa ousadia de praticar tudo isso que foi colocado aqui, dessa missão que nós temos de levar aos cativos, aqueles que estão presos, aqueles que precisam da palavra, está nas nossas mãos. Que esse seja um momento em que nós, se nós precisamos, que façamos uma virada na nossa vida, uma virada de chave, para entendermos o que é fazer missão. Amém? Aleluia. Pedir para que os irmãos tenham um momento de oração agora, para que isso que a gente praticou aqui, para que isso que a gente falou, nós possamos entregar na presença do Senhor, para que o nosso coração se volte para Ele agora, e que tudo isso que nós temos buscado aqui nesse momento seja verdadeiro em nós, para que Ele nos use, para que Ele tenha amor, misericórdia pelas nossas vidas, como pecadores que somos, mas que em nome de Jesus, por tudo aquilo que Ele já tem feito na nossa vida, nós possamos caminhar com Ele em direção àqueles que precisam ouvir Sua palavra. Vamos orar por um tempo. Pai, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos sempre, em primeiro lugar, ó Deus, por tudo aquilo que Tu tens feito, Deus, na nossa vida, pelas oportunidades que tem dado a cada dia, ó Deus, para que nós possamos aprender um pouco mais de Ti, para que nós possamos nos encher, ó Deus, da Tua palavra, para que a ousadia que vem em nós seja uma ousadia, ó Deus, que nos leve às pessoas que precisam ouvir a Tua palavra, Pai. A Tua igreja, ó Deus, tem sido ao longo da sua história uma igreja praticante das missões, tem ouvido, ó Deus, o ensinamento da Tua palavra e tem buscado caminhar nessa direção, Pai. Tem se esforçado através dos séculos, ó Pai, a fazer aquilo que Tu tem nos ensinado, Pai, mas agora é a nossa vez, Senhor. Chegou o nosso tempo. E nós temos, ó Deus, procurado aprender ainda mais, procurado fazer, ó Deus, com que cada passo que damos sejam passos que nos levam adiante, que nos levam ao crescimento, não só como igreja, mas um crescimento espiritual que transforma as nossas vidas, Pai, que nos tira de uma área cômoda, de uma situação pacífica, parada muitas vezes, Pai,
mas para fazer com que algo realmente se mova dentro de nós, para que da nossa boca saiam palavras boas, saiam palavras de salvação, saiam palavras, ó Deus, que vão de encontro às necessidades do Teu povo, Pai. Nós temos ouvido tantas coisas ruins, tantas coisas que querem enganar, ó Pai, trazer dissensão, separação, fazer com que as pessoas se tornem egoístas, achando que podemos fazer tudo, que temos direito a tudo, que temos que experimentar tudo, mas nós não experimentamos do Senhor, Pai. Precisamos experimentar o melhor de Ti, Senhor. Precisamos, ó Deus, buscar a Tua presença dia a dia. Não importa o tempo, mas que seja o tempo de qualidade, um tempo em que nós colocamos a nossa mente, o nosso ouvido, o nosso coração para Te ouvir, Pai. Mas acima de tudo, Senhor, quer ouvir a Tua voz, quer ouvir a Tua direção. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Que nós possamos, Pai, mover na direção que Tu queres, Senhor. Não queremos ser, ó Pai, uma igreja que não caminha, mas uma igreja que caminha depende de nós. Esse templo, ele não tem pernas, ele não sai daqui. Somos nós que caminhamos, somos nós que como igreja levamos e fazemos a missão que Tu tens colocado em nossas mãos. Eu Te agradeço, ó Deus, por tudo aquilo que nós já temos realizado como igreja, pelas ações que temos praticado, pelas atividades que têm crescido, ó Deus, através da oração, do clamor, pela Tua presença, pela Tua direção. Mas em nome de Jesus, Pai, vai trabalhando em cada vida, Pai, em cada um, a sua maneira, a seu tempo, da forma, ó Deus, que possamos compreender a Tua direção. Muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem olhado por nós, tem perdoado os nossos pecados, Pai, e tem permitido que estejamos aqui na Tua presença, Pai. Usa-nos nessa noite, ó Deus. Tira o melhor de nós para o Teu culto, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar feliz em nosso meio. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Amém, igreja. Graça e paz, primeiramente. Vamos estar nos colocando de pé. Em Mateus 7,7, não precisa abrir. Diz assim: peçam-lhe e lhe será dado. Busquem e o acharão. Batam e a porta será aberta. Amém? Eu não sei como você chegou aqui, mas espero que todos os seus problemas você tenha deixado lá fora. E que você esteja aqui disposto a louvar a Deus, a engrandecer o nome dEle aqui. Amém? Então vamos cantar assim. Eu Te busco, Te procuro, ó Deus. No silêncio Tu estás. Eu Te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, Te quero ouvir Tua voz. Senhor, Te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, Te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou Te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, Te quero ouvir Tua voz. Senhor, Te quero mais.
face eu quero ver, Senhor, te quero mais uma vez. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém. Com o mesmo espírito de louvor, vamos cantar assim, ó. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Graça e paz. Que bom que a gente pode estar aqui novamente. Diz o Fernando, né? A gente já esteve aqui de manhã e a gente veio agora à noite. O tempo passa tão rápido e a gente nem se dá conta, né? Do tempo, e a gente precisa ver nisso sempre um privilégio, a gente poder estar atento a tudo isso e buscar o Senhor. Eu gosto de uma expressão do profeta que diz que a gente deve buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Amém? Esse é o tempo que Deus nos dá. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 4. Profeta Jeremias, capítulo 4. Jeremias 4, se você abrir a sua Bíblia no meio, você vai caminhar um pouco, aí você vai em Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, fica fácil de você localizá-lo. Diz assim o texto: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeieis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Nós lemos a tua palavra, Deus, e nós precisamos que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor possa trazer revelação da tua palavra a nós, tanto para falar como para ouvir, e que esse tempo de reflexão o Senhor possa ministrar no nosso coração entendimento da tua palavra e possa gerar vida em nós, que o Senhor possa levar cativo todos os nossos pensamentos, todas as nossas preocupações aos pés da cruz, e que, Senhor, esse tempo a gente possa estar atento à tua palavra. Tira toda a inquietação, toda a perturbação, Senhor, que os nossos corações, as nossas mentes possam estar agora firmadas no Senhor. É a oração que eu faço em nome de Jesus, amém. Amados, o quarto domingo nós falamos de missões, e a reflexão que fazemos no quarto domingo sobre as missões, eu costumo dizer sempre, né, que todo culto é missionário, porque todo culto nós pregamos a palavra de Deus, amém? E eu gosto sempre de dizer também: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você ouvir a palavra e você praticar a palavra, você vai ver o resultado que isso vai dar. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é poderosa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação do mundo, todo aquele que crê. Então, se nós ouvimos e nós levamos a sério a palavra de Deus, essa palavra tem poder transformador. Então, o culto de missões é para despertar em nós essa tarefa missionária, esse desejo missionário, essa vontade ou esse desafio. Eu gostaria até de ser mais ousado, dizer: se você não tem vontade, faça sem vontade. Assim como a gente fala da oração, se você tem vontade de orar, ore. Mas se você não tem vontade, ore a si mesmo.
Porque daí Deus vai despertar em você essa vontade de orar, esse desejo de orar, e você vai aprender a orar, relacionar com Deus. A obra missionária também é assim. Se você acha que não tem muita vontade, faça sem vontade, mas faça no poder de Deus. Acredite que a obra que Deus fez em você é contagiante. Sabe quando nós temos alguma coisa, acontece alguma coisa conosco, que nós ficamos muito felizes, a gente não consegue guardar. Meia dúzia de conversa com alguém já está repartindo com aquela pessoa. Pensa nisso, uma coisa boa que acontece com você, você não consegue, por mais que você queira segurar. Mas olha, não demora muito, você vai conversando, e logo, pum, já está contando aquilo que aconteceu. Quer seja em forma de vantagem, nós gostamos de contar vantagem, no bom sentido da palavra, viu gente? Imagina, você conseguiu comprar uma casa, né? Todo mundo sonha ter uma casa. E você comprou a casa, tem gente que está construindo uma casa, né? Você construiu uma casa, terminou a casa, morou, entrou na casa nova, aquele que está vazando aqui, começa a conversar, fala, estou na casa nova. Se temos uma promoção, né? Se nasceu um filho, se ficou grávida, bom, a gente está sempre gostando de compartilhar das coisas. É preciso pensar a tarefa missionária também assim, o que é que aconteceu conosco na vida espiritual? Porque se aconteceu algo em nós, é bem provável que pouco tempo de conversa com alguém, nós já estamos falando daquilo que aconteceu com a gente. Então a ideia é trabalhar essa consciência em nós, despertar em nós que nós precisamos fazer isso. O desafio de Jesus, do id de Jesus, de ir e pregar o evangelho a toda criatura, continua de pé para mim e para você. Eu e você somos esse agente de missões, e hoje mais do que nunca há uma urgência na pregação do evangelho. Irmãos, tem muito pecador ao nosso redor, precisando ouvir do evangelho de Jesus. Basta que você olhe ao seu redor, dentro da sua própria casa, pessoas que ainda não entregou a vida para Jesus, pessoas que ainda não tomou uma posição, pessoas que você não pode permitir que elas caminhem para a eternidade sem Deus. Não dá para você dormir, precisa falar, a não ser que você não tenha, a não ser que você nunca experimentou, a não ser que você nunca viveu um evangelho que transformou a tua vida. Caso contrário, você não tem como resistir, você conta, você fala. E tem muito pecador ao nosso redor. Olha, e se você achar que aqui na cidade tem pouco pecador, vamos aqui na cidade de Leme, vamos aqui em Porto Ferreira, que tem pecador à beça lá. Mas que não seja essa a desculpa da gente não falar do evangelho de Jesus Cristo. O nosso mundo caminha em trevas, e Jesus está para voltar. E veja, Ele vai voltar quando o evangelho for pregado a toda criatura. Eu não sei se você gostaria de que Jesus voltasse. Sabe o que é? A vida aqui, como diz o caipira, tá ruim, mas tá bom, né? A vida tá difícil, trabalhosa, muito problema, muita... Mas a gente, mesmo sabendo de que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais penetrou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Porque se nós pregamos isso, oramos por isso, falamos disso, por que nós não nos preparamos para isso? Nós precisamos preparar para isso. Nós que precisamos desejar a volta de Jesus. Nós precisamos que, não vou orar porque afinal de contas a vida está tão boa, né? Eu quero esperar minhas crianças crescerem, eu quero ver neto. A gente quer sempre ver, mas como se a eternidade fosse aqui. Mas o Deus que é Senhor da vida, é o Deus que preparou a salvação para mim e para você, deseja muito. Jesus diz isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, eu vou para junto do Pai. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amados, o que Deus tem para a gente não é essa vida com dificuldade, com lutas, com problemas que a gente vive. Enfrentamos doenças, enfrentamos desafio da vida profissional, enfrentamos desafio da vida familiar. Amados, há tantas coisas que nós enfrentamos. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades. Nós travamos uma luta todos os dias. Se
Se você acredita que a eternidade aqui, então não faz sentido. Deus tem o melhor. Deus tem a vida abundante que eu e você almeja. Mas a eternidade não é para pessoa egoísta. Eu e você precisamos querer que conosco possa ir muitas pessoas. Nós vamos desejar que as pessoas, outras pessoas possam ir conosco. Imagina, quem são as pessoas que você mais ama? Quem são as pessoas que você mais admira? E o que é que você tem feito por elas para que elas possam querer o Senhor Jesus? Pense nisso. Então, o Senhor vai voltar quando nós nos engajarmos na tarefa missionária. Porque o Evangelho vai chegar a todas as nações quando nós começarmos a influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu estava pensando que quando nós começamos a viver a pandemia, como é que ela espalhou pelo mundo inteiro? Começou com uma pessoa, mas passou para um, daquele um passou para 2, para 3, para 4, foi multiplicando. De repente o mundo inteiro estava infectado com essa pandemia. Sabe, o Evangelho de Jesus é muito mais poderoso que a pandemia. Com uma diferença: o Evangelho de Jesus não tira a vida, ele traz vida. Então é preciso que, começando em mim, eu começo, vou usar a expressão, me perdoa a expressão, nós vamos começar a infectar as pessoas com esse Evangelho poderoso que gera vida. Porque se nós não infectarmos as pessoas, no bom sentido da palavra, por favor, as pessoas com o Evangelho que transforma a vida, que gera vida, nós vamos infectar as pessoas com a nossa maledicência, com a nossa fofoca, com o nosso desamor, com a nossa mágoa, com o nosso ressentimento. Se nós não formos capazes de influenciar com o Evangelho transformador, nós seremos influenciados por aquilo que gera morte em nós. Eu e você precisamos estar consciente disso. Se você não é capaz de influenciar com aquilo que gera vida, você será influenciado com aquilo que tira a vida. Se você não é capaz de influenciar as pessoas a aproximar de Deus, você será influenciado por pessoas que tirem você da presença de Deus. A pergunta é: será que tudo que nós queremos é essa vida aqui? Se você responder que não, bom, então nós temos que nos preparar, porque o Senhor está para voltar. Quando é que o Senhor vai voltar? Eu não sei, pode ser hoje. E você já imaginou se os céus se abrirem agora nesta noite? Você está preparado para dizer: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor? Ou será que você vai pensar: ai, Senhor, não dá para o Senhor voltar amanhã, não dá para o Senhor voltar para buscar eu amanhã? Não vai dar. E a Bíblia diz que será como um relâmpago que nasce no Oriente, né? E vai até o Oriente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Não dá para aquele dia você entrar em desespero, pôr cara no chão e falar: Senhor, eu estou arrependido, Senhor, me perdoa. Não vai dar tempo para você fazer isso. Nós seremos tirados e levados para o Senhor. Essa pregação, ela precisa começar com a nossa própria conversão. Amados, às vezes nós achamos que conversão é alguma coisa assim estática, aconteceu uma vez. A gente tem que converter todo dia. Se você ler a Bíblia, você vai ver o profeta dizendo: converte-nos e seremos convertidos. Amados, conversão é necessário. Nós temos uma conversão na qual nós entregamos a vida para Jesus. Mas depois precisamos de conversão, porque nós temos uma tendência de pegar atalhos na nossa vida. A gente vive pegando atalhos, nós queremos dar uma de espertos. Então nós queremos arrumar atalho até para a vida espiritual, para a gente ser um crente mais, né, mais light. Então nós queremos de alguma forma arrumar o atalho, e não dá certo, precisamos nos converter. Converter é voltar, retomar a caminhada dentro do propósito que Deus tem para mim e para você. Se fomos alcançados pela graça, nós precisamos falar dela a todo tempo, de uma forma intencional. Você precisa ter a intenção, levantar de manhã e falar: Deus, quem são as pessoas que o Senhor vai colocar na minha vida hoje, para que eu possa ministrar, que eu possa influenciá-la com o poder do Evangelho. Se você não tem isso, então tem algo errado em você, porque é necessário.
A salvação dentro de nós é grande demais para ficar só para você. É muita coisa para a gente tá vazando aqui, ó. Você já conversou com alguém que tem o coração cheio de mágoa e ressentimento? Já teve a oportunidade? Conversa com ela, você, mas em 5 minutos você vai descobrir, nossa, isso aqui parece que engoliu um jacaré inteiro. Amados, se nós não nos convertermos ao Senhor, se essa salvação do Senhor não nos transformar para que o nosso interior seja cheio de Deus, como é que nós vamos influenciar? E nós precisamos viver de forma intencional todos os dias. E eu quero pensar com você mais. Jesus disse que nós somos o sal da terra e luz do mundo. E veja só, o culto de missões é para nos ajudar a pensar nessa tarefa de ser sal e luz. Porque ser sal é revelar aos outros o que significa o poder da graça transformadora em nossa vida. Sal é para dar gosto, não é isso? A gente põe sal para dar sabor. Se Ele me colocou no ambiente, por mais difícil que seja esse ambiente, Ele me colocou como sal para dar sabor, para fazer diferença ali. Acho que é o Fernando que estava falando, acho que ele estava conversando, não sei que dia, de pessoas, né? Vem pessoas de todo jeito, você relaciona com pessoas que têm hábitos, culturas diferentes, e aí como é que fica? Essas pessoas têm que ver, porque se elas não verem nós como sal, elas serão sal na nossa vida, e vai nos salgar de uma forma para destruir a nossa vida. Mas Jesus disse também que nós somos luz. Se somos sal, é porque a nossa vida no ambiente que nós estamos tem que fazer diferença. Mas se somos luzes, é porque o mundo está em trevas. E você imagina, se nós apagarmos essas luzes aqui, e eu acender um palito de fósforo, todos vocês verão, por menor que seja a chama, será vista. Um mundo em trevas precisa ver a nossa luz, por menor que seja. Viver intencionalmente é permitir que as pessoas nos enxerguem. E não nos enxergue como um super crente, acha que é melhor, mais crente que entende. Não, não. Como alguém que tem um coração quebrantado, um coração ensinável, tratável. Alguém que permita ser manifestada a graça de Deus. Eu e você somos sal e somos luzes. As pessoas precisam nos enxergar, porque nós somos quem revela, ou quem revelamos o caminho da salvação ao pecador. Aqueles que estão em trevas precisam nos enxergar, porque nós somos uma referência. Se nós tivemos ou vivemos uma experiência com Cristo, nós precisamos compartilhar. A não ser que você só saiba compartilhar da religião. E aí quando você vai falar de religião, ninguém quer ouvir de religião. Está todo mundo saturado de religião, porque a religião escraviza, Jesus liberta, e as pessoas precisam de libertação. Enquanto o Fernando pediu para a gente fazer aquela dinâmica aqui de conversar, eu fiquei pensando, que coisa boa, né? Poder abraçar algumas pessoas e dizer, olha, eu te abençoo em nome de Jesus, eu desejo o melhor para você. A igreja, e eu gostei também da expressão que ele diz, a igreja não tem perna. Não sei. Eu achei engraçado. Não tem perna a igreja, esse templo aqui. A perna da igreja são as nossas pernas, que vão até o pecador, como luz, para revelar caminho ao pecador. Eu quero pensar ainda o que podemos aprender com esse relato de Jeremias. É um texto que aparentemente parece que ele é difícil de ser entendido, mas veja que coisa interessante que o profeta vai tratar nesse texto. Eu quero fazer um pequeno histórico para que a gente possa entender. O povo de Israel já vinha de gerações. Esse povo vem vivendo de forma rebelde contra Deus, vivendo em incredulidade, em idolatria e provocando a ira de Deus. Pensa nisso, geração após geração, esse povo que Deus chamou em Abraão para ser o seu povo, o povo escolhido,
esse povo decide por viver em rebeldia, em idolatria e provocando a ira de Deus. Até que chega um momento em que esse povo, ele é dividido. Nós temos reino do norte e reino do sul. Ficou Israel e Judá. Israel, por causa dessa rebeldia, foi banida, foi destruída, ficou só Judá. E Judá, mesmo vendo essa destruição, não se rendeu a Deus, não se converteu a Deus, continuou incrédula, idólatra, continuou aborrecendo e provocando a ira de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Deus chamou esse povo com um propósito de ser bênção para as nações. Quando Deus chama Abraão para formar esse povo, ele diz: olha, de ti, ou em ti, não é? Serão benditas todas as famílias da terra. Eu te chamei, vou formar você um povo, para que você possa ser um povo abençoador. Este povo abriu mão desse privilégio, e geração após geração, esse povo veio de forma rebelde, vivendo de forma rebelde. E veja, esse povo, eles estavam voltados contra Deus, ao invés de voltado a favor de Deus. Agora, Judá está para ir para o exílio. Por causa da rebeldia, está para ir para o exílio. E agora Deus levanta profetas, homens, para chamar o povo ao arrependimento. Amados, uma das coisas que tem se falado pouco é a necessidade do arrependimento, a necessidade de se render aos pés. Se não tiver arrependimento, se não tiver rendição aos pés de Deus, não tem vida com Deus. O povo de Judá não quis ouvir o profeta. Veja o que nós podemos aprender aí. No verso 1, se você tiver com a tua Bíblia aberta, você vai acompanhando isso. No verso 1 do capítulo 4, nos é revelado que o povo estava sem direção. Se for possível, um ventilador, se for possível, só isso aqui, porque está dando cano em mim aqui. O povo estava sem direção. Veja o finalzinho do verso 1 do capítulo 4, que diz o seguinte: que não mais andarás vagueando, no sentido de que o povo estava sem direção. O povo estava sem direção. Então, o texto nos revela que o povo estava sem direção. E veja como Deus se revela a ele. Veja o início do verso 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Ou seja, a ideia de voltar é a ideia de arrepender. O que Deus estava dizendo através do profeta é que o povo, olha, se você se arrepender, volte para mim. Amados, esta é uma coisa que eu tenho insistido, falado várias vezes. Nós temos a mania de que quando nós pecamos, nós fugimos da presença de Deus. Nós escondemos da presença de Deus, isso desde Adão e Eva. Eles pecaram, o que eles fizeram? Esconderam. Deus teve que ir lá procurar. E nós temos essa mania, continuamos desse jeito. Quando erramos, fracassamos, estamos vivendo a vida irregular, a gente começa a viver pela tangente, foge da igreja, escapa da igreja, sai da igreja, foge de todo mundo, porque nós achamos que o fato de estarmos errados, nós não temos a chance ou temos medo de ser confrontados. Mas Deus foi procurar Adão, apesar de saber que ele tinha errado. E esse Deus continua procurando a mim e você quando erramos. Por isso, quando a gente erra, se tiver que voltar para Deus, se tiver que fugir para Deus, correr para Deus. Porque Ele não mandou Jesus porque nós éramos bons. Ele mandou Jesus porque nós éramos pecadores. Ele veio ao nosso encontro. Então cabe a nós compreender esse plano de Deus e nos arrependermos. E o que esse texto vai falar de arrepender? Esse voltar tem a ver com arrependimento. E veja, só se arrepende quem reconhece que está errado. Se você não reconhece o erro, dificilmente você não se arrependerá.
Eu preciso reconhecer que estou errado, que eu errei, para eu poder pedir perdão para Deus arrependido. E o que o autor está trazendo para nós é isso: se você voltar no sentido de se arrepender, e o arrependimento no verso 1 vai nos ensinar o seguinte: esse arrependimento tem a ver com a remoção das abominações. Então arrepender quer dizer olhar para o pecado e considerá-lo abominável a Deus, e querer abrir mão dele por causa de Deus. Quero pensar mais com vocês. O final do verso 1, ele vai dizer: se vocês removerem as abominações de vocês, vocês não mais andarão vagueando sem rumo. Porque o pecado tira a gente do caminho de Deus. E se nós abrirmos mão do pecado, nós voltamos para os caminhos de Deus. Nós não precisamos andar vagueando. Anda vagueando quem não sabe para onde vai, ou para quem está nas trevas. Porque Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Eu sou a luz, quem me segue tem a luz. Amados, o final do verso 1, ele revela exatamente a condição do mundo no qual nós estamos vivendo. Um mundo sem rumo, e eu e você somos a luz para ajudar o mundo, as pessoas ao nosso redor, a encontrar o caminho do arrependimento, o caminho do perdão, o caminho da vida eterna. Eu e você somos a influência daqueles que estão no pecado a mudarem de vida. Pense nisso, somos luzes para revelar caminho ao pecador, porque sem arrependimento não há perdão, e se não há perdão, não há cura para a alma, não há restauração para a alma se não houver perdão. Conversando com um irmão esta semana, aliás, agora por esses dias, né, no discipulado, eu falo com tanta gente, eu não sei com quem, qual dia exatamente, mas ele disse uma coisa que eu achei tão interessante. Ele disse: por muitos anos eu sofria muito, porque eu trazia uma mágoa no coração, um ódio no meu coração, até que um dia eu busquei em Deus força e poder para liberar perdão. E ele diz: o dia que eu tive coragem de procurar a pessoa e liberar perdão para ele, a minha vida mudou, a minha alma foi curada, e eu encontrei paz para a alma. Eu quero dizer isso para você: sem arrependimento não há perdão, sem perdão não há cura, sem perdão nós ficamos doentes espiritualmente e fisicamente, ficamos emocionalmente, psicologicamente nós ficamos doentes. No verso 2, veja aí, a palavra do Senhor é: se jurares pelo Senhor em verdade, ou seja, se houver arrependimento verdadeiro, se ao invés de jurares pelos ídolos, jurares pelo Senhor, ou seja, se for verdadeira a tua rendição, a sua aliança, o seu propósito, Deus, se isso for de verdade, não for apenas uma religiosidade, então em Deus, melhor, serei glorificado, bendito será o nome de Deus. Eu achei isso de uma coisa tão interessante. Se essa rendição for verdadeira, em Deus então serão benditas todas as nações. Veja o verso 2, vou ler de novo: se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo, em justiça, então nele, no Senhor, serão benditas todas as nações, e nele se glorificarão.
Então, se a minha consagração, se a minha rendição, ela for verdadeira através de mim, da minha consagração, as nações poderão glorificar a Deus. Deus será bendito entre as nações. Volto a dizer, nós influenciamos as pessoas. Nós somos influenciadores. E o verso 2 vai dizer isso. Veja, se houver mudança verdadeira, Deus estava dizendo isso para ajudar. Se for verdadeira a mudança de vocês, então vocês cumprirão o propósito para o qual Deus lhe chamou, ser testemunha de todas as nações. O que Deus estava dizendo através do profeta para aquele povo é o seguinte: Deus chamou vocês com um propósito de ser testemunha para todas as nações. Hoje vocês estão vivendo apenas uma religiosidade, vivendo uma falsidade, apenas cumprindo obrigação religiosa. Mas se vocês se renderem a Deus e buscar uma conversão, vocês vão voltar a cumprir o propósito para o qual Deus chamou um dia Abraão, de permitir com que, bendito seja o nome de Deus, que as nações possam glorificar a Deus por aquilo que Deus faz em mim, faz em você, e Deus queria fazer naquele povo. Eu quero que você pense comigo, esse voltar para Deus implicava, veja o verso 3, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. É como se Deus estivesse dizendo para eles o seguinte: olha, esse voltar implica em arar um campo novo, um terreno que não está batido. Sabe o que é isso? O povo de Israel estava vivendo um tempo de terra seca, batido nos mesmos erros, permanecia no mesmo pecado, um povo de coração duro, de dura cerviz. E ele diz: você precisa arar um campo novo, parar de semear entre os espinhos, porque a sementeira entre os espinhos serão sufocadas, não vão prosperar, vão gerar morte. É tempo de arar um campo novo, para semear sementes que possam gerar vida. E veja a recomendação do profeta ao povo de Israel: você precisa arar um campo novo, um terreno que não esteja batido, cheio de espinhos, porque senão a tua semente, ela não vai prosperar. E eu quero terminar, eu sei que você já cansou, então vamos lá. Ele não semear entre os espinhos. E esse verso 3, ele tem ligação com o verso 4. Veja o verso 4, o que ele vai dizer: circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. Sabe o que a gente pode ver isso? O povo é desafiado a circuncidar, mas não aquela formalidade da circuncisão físico. Circuncidar o coração era uma consagração de vida. Deus desafia esse povo. Se no verso anterior tinha uma ligação com a vida agrícola, agora o verso 4 tem uma ligação com a vida religiosa. Você não basta fazer a formalidade religiosa, é preciso ter um coração rendido a Deus. Ele diz: olha, você deve circuncidar o vosso coração. O coração precisa ser quebrantado. Por que Deus estava dizendo isso? Não se tratava de formalidade, como o povo vinha fazendo. Deus chama o povo ao arrependimento para voltar para Ele. Não importa a situação, volte. Se você voltar, volte para Deus, porque Ele é o único que tem poder para trazer cura e trazer perdão. E Ele diz: mas remova o pecado, para que você possa cumprir o propósito de Deus. E Ele diz mais: para isso lavra campo novo, não semeie entre os espinhos, não viva a vida espiritual de qualquer forma, experimente o novo. Experimente o novo.
se abra para o novo, consagre o seu coração ao Senhor, para que através disso as nações possam conhecer o Evangelho do Senhor. E ele termina o verso 4 dizendo: para que o meu furor não saia como fogo. Ou seja, o povo de Judá, mesmo sabendo do propósito que Deus tinha para eles, eles se voltaram contra Deus, continuaram na rebeldia contra Deus, na idolatria contra Deus. Eu quero dizer, idolatria não é apenas uma imagem construída por alguém. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração e na nossa mente. Tira a idolatria, remova as abominações do teu coração, da tua mente, para que a minha ira não se acenda contra você. Eu quero convidar você para fechar os olhos um instante. O ide do Senhor está ainda, a proposta está ainda de pé para mim, para você. A pergunta é: qual é a desculpa que me impede de fazer a missão? Qual é a dificuldade? Ou será que nós estamos contentes, satisfeitos com a religiosidade? Não queremos sair da zona de conforto, não queremos ser incomodados, queremos continuar vivendo a religião sem que eu tenha que pagar preço. E é por isso que vem esta palavra do Senhor àquele povo que era religioso, mas que não preocupava em fazer aquilo que agradava o Senhor. E a palavra do Senhor para aquele povo é: se você voltar, ou se voltares, volte para o Senhor. Ou seja, se arrependa, remova as tuas abominações da presença de Deus. Não vive vagueando, ou seja, sem ter a certeza de que Deus tem o melhor, de que Deus tem a eternidade, de que Deus tem perdão, de que Deus tem cura. Você não precisa viver vagueando. Você sabe aonde saciar a sede, você sabe onde encontrar poder. Deus, através do Espírito Santo, tem vindo ao meu encontro e ao teu encontro, para nos dar poder e nos desafiar a fazer a obra dele. Nós só fazemos se for pelo poder do Espírito Santo. Por isso eu quero convidar você agora a curvar a sua fronte, orar alguns instantes. Como você tem feito a missão? Pense um pouco, quem foi que fez missão na tua vida? Quem foi que semeou o Evangelho no teu coração? Você lembra quem é que falou de Jesus para você? Você lembra o dia que você entregou a tua vida para Jesus? Que você confessou aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador? E a partir daquele dia você passou a viver um comprometimento de ser missionário de Deus? E quando essa obra é feita em nós, a gente não consegue esconder. A gente passa a viver de forma intencional, querendo que os outros compartilhem de tudo que Deus nos dá. Porque o que Deus nos dá, Ele nos dá em abundância. Ele nos dá poder em abundância, Ele nos dá alegria em abundância, Ele nos dá força em abundância, nos dá fé em abundância. Ele supre as nossas necessidades. Ore alguns instantes. Hoje é culto de missões. Com que propósito você deseja sair hoje daqui? Questione primeiro a sua conversão. Se de fato você experimentou a conversão, nasceu de novo, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Como que você tem compartilhado disso com outras pessoas? E qual o resultado? Mas você pode sair daqui hoje com o propósito de arar um campo novo, de não semear em espinhos, para experimentar o novo de Deus, ter uma experiência nova com Deus.
e sair daqui com a disposição de querer ver vidas se convertendo a Cristo, vidas sendo colocadas no altar de Deus, sendo batizada em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, para a remissão de pecados. Eu quero desafiar você a orar, dizendo: Deus, me ajuda a sair daqui com esse propósito. Tem muito pecador ao meu redor, e o Senhor disse que eu sou o sal e luz do mundo. Converta o meu coração a Ti, porque eu quero voltar para o Senhor. Eu não quero andar vagueando, mas eu quero andar com um passo certo na Tua direção. Fala para Deus que é muito ruim andar vagueando. Não sabe se serve a Deus, se serve ao mundo. Não sabe se agrada a Deus, se agrada ao mundo. Diga que você quer agradar ao Senhor e que você precisa ter forças para arar um campo novo, para semear sementes seguras. Esteja disposto a fazer isso. Volte para o Senhor. Ore alguns instantes, em nome de Jesus. Deus, o Senhor sabe o que cada irmão e cada irmã está colocando no teu altar. Deus, a vida destes amados é preciosa para o Senhor. Ó Pai, a tua palavra diz que não há nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, nessa hora eu quero que o Senhor traga essa convicção para cada coração, de que o teu amor é maior do que os nossos pecados, de que a tua bondade nos persegue, nos acompanha todos os dias. Por isso, Deus, sonda os corações, veja quais são as suas necessidades, quais são os seus desafios, quais são os pecados que precisam ser vencidos. Dá poder para arrepender, dá poder para ter um coração quebrantado diante de Ti. Dá poder, Deus, para escolher o Senhor. Dá poder, Senhor, para ser sal e luz. Dá poder, Senhor, para arar um campo novo, para semear uma semente que possa ter resultados. Senhor, tenha misericórdia. Eu quero abençoar a vida de cada um desses amados. Eles são agentes de missão, são estes que o Senhor colocou aqui para que nós pudéssemos trabalhar juntos. Eles são muito importantes, Pai, para nós, mas eles são especiais para o Senhor. Ó Pai, eu quero pedir que o Senhor derrama do teu melhor sobre a vida deles, derrama da tua unção, do teu Espírito sobre a vida de cada um deles. Sonda, Deus, as suas necessidades. Ó Pai, quebra toda a resistência da mente, do coração, para que esse novo do Senhor possa vir sobre cada um, e haja um mover do Espírito em cada coração, que venha um avivamento, venha um despertamento, para que nós possamos contribuir com a missão do Senhor. Não só orando, não só consagrando uma oferta, mas saindo da nossa zona de conforto, para falar para os nossos de casa, para falar para os nossos vizinhos, para falar para os nossos companheiros de trabalho, para falar para as pessoas do círculo de amizade. Senhor, o Senhor nos chamou para sermos missionários. Pai, que o Senhor possa trazer a consciência de que o Senhor não chamou e deixou com que fôssemos sozinhos. O Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Que o Senhor possa derramar desse poder através do Espírito Santo, dar ousadia, dar compreensão da missão, que cada um de nós possamos sair daqui desafiados a querer durante a semana, a falar do teu amor a alguém, a repartir o que o Senhor fez conosco, da obra que o Senhor operou em nós, que a gente possa repartir com as pessoas, a começar das pessoas dentro de casa. Que o Senhor possa fazer uma obra de salvação na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que o Senhor possa trazer arrependimento, quebrantamento, confissão, possa haver conversões, novo nascimento.
e que o Senhor possa fazer de nós agentes missionários. Usa-nos para o louvor da tua glória. Eu quero abençoar a vida desses amados e amadas, em nome de Jesus e para a glória do teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, vamos encerrar o nosso culto, vamos nos colocar em pé. Coloque a tua semana diante de Deus. Coloque as programações da igreja diante de Deus. Coloque a tua família diante de Deus. Coloque as famílias da igreja, aqueles que não têm podido vir, aqueles que têm encontrado dificuldade para vir, aqueles que têm tido resistência para não vir, para que o Espírito de Deus possa visitar essas pessoas, possa trabalhar o coração delas. Elas são tão importantes na vida da nossa igreja. Fala para Deus derramar do amor dele no coração dessas pessoas, porque o amor convence. O amor convence, o amor de Deus convence. Coloque a tua vida diante de Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo de culto. Receba o culto que nós ofertamos ao Senhor. Ó Deus, quero te agradecer por todos que estiveram envolvidos no culto para que ele pudesse ser realizado. Pai, eu quero te louvar pela presença tua, pela presença do teu Espírito Santo conosco. Agora, Pai, nós estamos voltando para casa. Nós queremos que essa presença do Senhor, do teu Espírito, possa voltar conosco, para que a igreja, nós possamos viver a realidade da igreja dentro da nossa casa, para que nós possamos vivenciar esse poder do teu Espírito dentro de nossa casa, e que nós possamos voltar para casa com um propósito, o propósito de contribuir com a missão do Senhor, e que essa missão possa acontecer dentro da nossa casa primeiro, e que através da nossa casa outras vidas possam conhecer o Evangelho de Jesus. Por isso, Deus, nos dá poder ao voltar para casa. Nos ajuda, Senhor, nas lutas da vida pessoal, da vida familiar. O Senhor conhece. O Senhor sabe o que cada vida, cada família tem enfrentado, passado. Pai, que no retorno para casa o Senhor possa dar a certeza de que está com ele, com ela, de que o Senhor dará a vitória, de que o Senhor fará o sobrenatural acontecer. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos ajuda durante a semana a sermos crentes melhores, que o Senhor possa nos ajudar a remover o pecado e nos ajudar a fazer a escolha certa pelo Senhor, e que essa escolha possa glorificar o teu nome. Ó Pai, quero abençoar as atividades da semana, que o Senhor possa nos dar unção e poder para realizarmos as atividades da igreja, que o Senhor possa colocar uma motivação nova no coração de cada irmão e irmã para participar. Abençoa, Deus, a nossa programação do final de semana, que seja de bênção, glorificação ao Senhor. Ó Pai, dá-nos esta coragem de interceder durante a semana, e que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada irmão que o Senhor trouxe aqui, cada irmã, cada família aqui representada. Obrigado pela vida do Tiago, que esteve aqui conosco. E Pai, eu quero interceder pela vida da igreja como um todo, cada vida, cada família que faz parte dessa comunidade. Aqueles, Deus, que não têm vindo, aqueles que têm tido resistência para vir, aqueles que têm tido problemas e por causa desses problemas não têm vindo, visita, Pai. Visita com o teu poder, derrama do teu amor, porque o teu amor convence. Que essas vidas possam sentir amadas, muito amadas pelo Senhor. Assista com teu Espírito e nos leva, Pai, guiados, guardados por este mesmo Espírito, pois nós oramos em nome de Jesus, que é o Senhor da igreja, é o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre, amém.